Hoje a gente está encerrando e hoje a gente vai ter algumas participações especiais das crianças. A gente já teve aqui da Sandra, que fez isso. Depois a gente vai fazer aí um profético. Mas vamos orar para que Deus possa completar o que Ele sonhou para a gente nesse mês. Senhor, eu louvo o Teu nome porque o Senhor é santo, santo, o Senhor é digno, o Senhor é Deus de amor, o Senhor é Deus de misericórdia, o Senhor é Deus de graça, o Senhor é Deus de perdão, o Senhor é Deus de alegria, o Senhor é Deus de restauração. Obrigado, Deus, porque Tu és luz e onde há luz, as trevas não existem. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir a Bíblia em Gênesis. Aqui não tem como acender, não? Está escuro, é assim mesmo? Não sei se é, se não é. Tem não tem não, Marcelo. Tem? Amém. Eu tenho lido Gênesis e Gênesis tem sido assim, apaixonante para a minha vida. E eu quero compartilhar com vocês sobre isso nessa noite, com uma responsabilidade de fechar, né? Após tantas palavras tremendas que nós recebemos aqui. Vamos abrir a Bíblia em Gênesis, já estão lá, né? Então vamos no 1. 1. Diz assim: no princípio, Deus criou o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e trevas estavam sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. E houve. E aí ele diz: viu Deus que a luz. E viu Deus a luz, que isto era bom. E Deus separou a luz das trevas. Eu fiquei muito, assim, intrigada com isso, porque somente mais lá para baixo que Deus cria o sol. Aqui ele diz assim: disse Deus, haja luz e houve luz. Só que essa luz não é a luz do sol. A luz do sol está mais lá embaixo. Ele, nos outros dias, ele vai criar o sol e a noite e as estrelas. E eu fiquei pensando, que coisa, porque às vezes a gente é decorado nesse texto, né? No princípio criou Deus o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia um caos, e havia trevas, e o Espírito Santo pairava sobre a face do abismo. E eu sempre achava que quando ele disse Deus haja luz, ele estava se referindo ao sol. A luz do dia, do sol. Mas não é. E aí eu fui me aprofundar nisso, e eu vi que quando ele diz assim, no versículo 3, e disse Deus, haja luz. No original dessa palavra, desse texto, quer dizer apareça. Porque quando eu digo assim, eu pensava assim, que quando Deus disse assim, haja, ele estava assim, chamando alguma coisa, haja aquilo ali. Não, não, não. Mas apareça a luz. Então, eu pude entender que ele estava chamando a ele mesmo. Ele estava dizendo, apareça eu. Apareçamos nós. Apareçamos nós. Porque Deus é luz. A gente vai ler esse texto depois. Deus é luz e nele não há trevas. E aí, por coincidência, essas coisas de
que quando a gente está com algo no coração, Deus vai juntando, né? Todas as coisas cooperam. O tombo da criança, tudo coopera para o bem, né? E eu li esses dias eu li uma história de um professor que estava querendo mostrar para os alunos que Deus não existia. E um aluno estava questionando com ele. E ele falou uma coisa assim, falando sobre a escuridão lá pelas tantas. O que é escuridão? O que é a escuridão? Exatamente. Os cientistas, eles não podem provar a escuridão. Não podem. Mas eles podem provar a luz, estudar a luz, dar nome para a luz, se aprofundar na luz. A luz pode ser estudada, mas a escuridão não. E nós falamos essas semanas sobre como nós mantermos a nossa chama, a nossa luz acesa. Porque os dias que vamos vivendo aqui na Terra, eles são dias difíceis, alegres, leves, pesados, angustiantes. Todo mundo vive isso. O próprio Jesus falou para o Pedro: Pedro, eu vou orar por você para que você não caia em tentação. Quantas vezes a gente vê na Bíblia falando sobre a palavra ansiedade e quais os conselhos que ele nos dá a respeito disso? Então significa que nós íamos viver isso. E por que quando Deus, ele cria, estava tudo escuro, estava tudo trevas e ele apareceu, então se tornou luz. Agora, vamos voltar no versículo 1, diz assim: no princípio criou Deus. Esse Deus aqui, eu sei que muitos já conhecem isso, mas eu vou repetir ainda assim, quer dizer Elohim. E Elohim é plural. Então, quando ele diz assim, no princípio, o plural. No princípio, Deus, não só o Deus Pai, mas o Deus Filho e o Deus Espírito. No princípio, Deus criou, junto com Jesus e junto com o Espírito. Eles estavam ali os três juntos. E aí a gente pensando sobre isso, vamos ir no 25 do versículo 1. Deus diz assim: assim Deus criou o homem em sua própria imagem. Não, no 24, 26. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E que eles tenham domínio sobre os peixes, sobre o mar, os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre toda coisa. Estou conseguindo enxergar aqui. Toda coisa rastejante que rasteja sobre a terra. Mas o que eu queria trazer aqui é o que eu quero falar nessa noite. Será breve, mas assim que marcou muito a minha vida quando eu estava estudando isso aqui. Às vezes a gente vive na vida cristã tanto tempo, e a gente acha que já sabe tudo, que não vai ter nada novo para a gente, mas tem sim, porque ele disse que a novidade de vida ia acontecer, que se a gente buscasse, ele ia encontrar coisas grandes e ocultas que a gente não conhecia ainda. E eu estava olhando isso aqui e eu pensei, façamos, está no plural. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Deus nunca criou um indivíduo. Deus não é eu. Deus é nós. Porque façamos nós.
Façamos nós, não é isso? A terceira pessoa do plural. Façamos nós. Nós vamos fazer a nossa imagem. E nós somos nós. Nós, espírito, nós, filho, não somos eu. Nós somos nós. Quando Deus nos criou, Ele nos criou para andar em nós. O que é isso? Que coisa estranha. É estranho mesmo. Mas eu creio que nós vamos ouvir falar muito sobre isso nesse tempo da igreja. Quando Deus criou o Adão e a Eva, na verdade, a Eva já estava em Adão. Porque Deus é nós. Quando Deus criou o homem, Ele criou nós. Porque era igual à semelhança dele e porque a Eva já estava nele. Então Ele não criou um, Ele criou nós. Não estou entendendo nada, não tem problema. O Espírito Santo falou, não tem problema, porque isso vai uma hora vingar. Quando Adão e Eva pecaram, o que aconteceu ali? Eles se separaram. Por quê? Porque quando Deus criou o homem e a mulher já estava nele, quando Ele criou, Ele tinha um propósito de estarmos em comunhão. Nós aqui somos nós temos várias pessoas aqui. Deus queria se relacionar no Éden com a sua criação. Mas quando eles pecaram, o que aconteceu? Imediatamente, eles passaram a ser um. Quando Deus falou, eu vou fazer você, vou tirar de você uma pessoa, uma mulher, para te caminhar na vida com você. E vocês se tornarão uma só carne. Mas aí, quando ela pecou, o que Ele falou? Olha, Deus, foi ela. Não foi nós. Foi ela. Nesse momento, eles se separaram. Está fazendo algum sentido? Mais ou menos, né? Nesse momento, eles deixaram de ser uma só carne. Eles deixaram de ser nós. E passar cada um para o seu. Foi ela. Como assim ela? Nós não éramos nós? Não era uma coisa só? Não era uma carne só? Agora é ela. E aí, Deus de luz, o Deus que ilumina, o Deus que é amor, é bondade, é compaixão, Ele chora. E Ele diz, caramba, o que eu queria era estar todos juntos. Éramos ser uma família só. Éramos ser todos juntos aqui. E agora foi quebrado. Quebrou-se. E aí entra o processo da redenção, que é Jesus. Ele manda Jesus e tudo. Então, por que eu estou falando isso? Porque a escuridão é a ausência da luz. A escuridão é a ausência da luz. Quantas vezes nas nossas vidas, a gente trabalhou isso bastante durante o mês, quantas vezes na nossa vida a luz vai embora e a gente fica em escuridão. Todos nós ficamos. Mas aí Deus, através do seu Espírito, Ele vem trazendo você, eu, nós aqui, para podermos andar na luz como Ele na luz está. Outro dia alguém falou assim, o meu propósito, eu não sei o meu propósito. Qual é o meu propósito? A luz revela o nosso propósito. A luz revela. A gente falou disso aqui. A luz revela o que está escondido, o que está escuro, o que está embaçado, o que está esquisito. A luz revela.
E quando lá no Éden houve aquela separação, o propósito de Deus ao enviar Jesus é trazer de volta seus filhos e filhas, para ser um de novo com Ele. Então, quando alguém te perguntar qual é o meu propósito, é revelar o amor do Pai. O seu propósito é revelar o amor do Pai. No seu trabalho, na sua casa, onde você andar, o seu propósito é revelar o amor do Pai. Que amor que é esse? É aquele amor de ver seus filhos dispersos, os seus filhos se separando e juntar todo mundo. Esse amor que mandou Jesus, a Bíblia diz que Deus amou tanto o mundo que Ele deu o seu Filho. Deus deu Jesus para que a gente pudesse ter vida de novo com Ele. Esse é o mistério do Evangelho. Às vezes a gente fica pensando que se a gente fizer, nós vamos tê-lo. Não, Deus não é assim. Deus é aquele que dá. Ele dá para a gente. Ele deu o seu mais precioso. Deus, Ele deu. E porque a gente encontra e a gente descobre, meu Deus, que amor é esse? Que Deus amoroso. Às vezes a gente se relaciona com Deus, não sei como que você vê Deus, mas às vezes a gente se relaciona com Deus como Ele lá longe. Deus mas Ele não é amor. A gente sabe que Ele é amor, mas a gente não vive nele com amor. O propósito de Deus é nos unir de novo. O propósito de Deus é nos unir de novo nele. O propósito de Deus é nos unir de novo dele. Aquilo que aconteceu lá no Jardim do Éden, onde houve aquela separação, onde o medo, a vergonha entrou. Como assim? A gente sempre esteve nu contigo. E agora isso me incomoda? O pecado faz isso. Quando a luz sai, entra a escuridão. Quantas vezes a gente está em escuridão? Aí a gente fica com medo, a gente fica com vergonha, a gente fica inseguro, a gente fica com um bando de sentimento, a gente fica, porque quando a luz sai, só tem escuridão. Só tem escuridão na nossa vida. Como manter a nossa chama acesa? Eu vou te dizer, uns com os outros. Um com o outro. Por quê? Porque, em primeiro lugar, Deus quer nos unir como filhos dele. Essa é a nossa missão. Eu prego o evangelho não porque ele é um pecador. Eu prego o evangelho porque o propósito de Deus é nos chamar para estarmos juntos de novo. Isso muda, gente. Quando a gente olha para alguém que ainda não tem isso revelado, quem é Jesus, quando a gente olha para alguém que ainda não tem a revelação de quem é Jesus, de que Deus é amor, de que Deus é o Pai dele, quando a gente olha para alguém que ainda está na cegueira, e a gente olha e diz assim, ele ainda está na cegueira, mas o papai quer ele junto. Papai quer trazer ele de volta. É tão diferente quando eu olho e digo, nossa, mas esse cara precisa de Jesus, viu? Não, mas a vida dele, hein? Oh, Deus! Percebe a diferença? Quando a gente olha para uma pessoa que ainda não se encontrou com o papai. Porque todos nós estávamos perdidos lá no início. Todos nós estávamos perdidos. Hoje, vocês que estão aqui, já conheceram o papai. Já voltaram para o papai. Já estão de novo ali onde ele nos criou para estar. Mas nós precisamos uns dos outros.
Sabe quando aqueles amigos de Jesus levaram levaram o paralítico para entrar pelo telhado da casa? Porque aquela pessoa precisava de encontrar com o nosso irmão mais velho, porque o nosso irmão mais velho é poderoso, é o Yeshua, é o Deus que cura. Então, aquele irmão mais velho, nosso, estava ali, Jesus, naquela casa, fazendo a obra do Pai, revelando o Pai, revelando o amor do Pai. Por quê? Porque Jesus ele estava ali para dizer, olha, papai quer a gente de volta. Papai quer você de volta. Ele não estava ali para dizer, mas tu, hein? Já namorou, já transou, já um bando de coisa aí com um bando de homem. Jesus não faz assim. Jesus, ele olha e diz, espera aí, vem cá você, porque papai quer você. Mas eles precisaram, aquele paralítico precisou de amigos. Ele precisou de amigos para levá-lo para esse lugar. Você tem esse amigo? Não estou falando do seu marido nem da sua esposa, não. Porque esses, né? Olha, é tão tremendo, porque o casamento ele é um bom exemplo disso. Como é difícil, não é verdade? Numa relação, eu penso de um jeito, o marido pensa de outro jeito. Você quer uma coisa, o outro quer outra coisa. O que parecia tão simples é tão... O que é isso, gente? Isso é lá no Éden. Deixamos de ser uma só carne. O pecado entrou. E precisamos de Jesus para nos unir de novo. E nos tornarmos de novo o que Deus sonhou. Tanto no casamento quanto na relação do ser humano. Então, nós precisamos uns dos outros para acender a nossa lâmpada. Para acender o nosso fogo ali. Às vezes está ali já esmorecendo, aí vem um e aquilo pega o fogo de novo. Nós precisamos disso. E sabe uma coisa? Quando a luz entra, a escuridão vai embora. Vamos abrir a Bíblia ali em 1 João 1. Vamos ver o que acontece aqui. 1 João 1, 5 a 10. Está difícil de eu ler, não sei o que houve. Deixa eu ver se essa letra miúda, não sei se essa lente já venceu a validade. Vamos ver aqui. 1 João 5, 1, de 5 a 10. Se nós dissermos que temos comunhão com o Pai e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, assim como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. Olha, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Olha que lindo isso aqui, profundo isso aqui. Não, aqui no 7, né? Olha só. Temos, quando nós estamos andando com Ele, porque Deus é luz, né? Nós temos comunhão uns com os outros. Olha aqui, olha que interessante isso. Ele diz assim, se andarmos na luz como Ele está na luz, nós temos comunhão uns com os outros. E aí ele entra com uma história do sangue de Jesus. O que tem sangue de Jesus a ver com isso, gente? Para e pensa. Olha o versículo de novo. Ele diz assim, mas se andarmos na luz, assim como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, vírgula. Não é ponto para começar uma outra ideia, não. É vírgula. E ele diz, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, ele está ligando andarmos na luz, termos comunhão com o sangue que nos purifica. Não é interessante, num versículo, isso está ligado, porque ele podia só estar falando da comunhão, mas ele está falando que o sangue de Jesus nos purifica quando nós temos comunhão, e temos comunhão porque andamos na luz. Então, ter comunhão uns com os outros não é uma opção.
Não é uma opção. Não é uma opção. Ter comunhão com o corpo de Cristo não é uma opção. Está muito ligado ao sangue de Jesus nos purificando do nosso pecado. Isso é muito, muito, muito sério. Como que eu mantenho a minha luz acesa? Além de oração, todas as coisas que vamos falando esses dias. E hoje, nós mantemos a nossa luz acesa quando temos comunhão. Quando fazemos amigos que nos ajudam, que quando está tudo escuro. Sabe quando você tem que tomar uma decisão e você diz, meu Deus, e fica tudo escuro, você não vê nada nesse momento. Chama a luz e a luz vai clarear. Sabe quando você está com uma dificuldade com o filho, né? Ou no trabalho, ou de resolver uma questão, está escuro, você não consegue. E a escuridão é falta de luz. Você chama a luz. Mas às vezes a gente não consegue. Às vezes a gente não consegue chamar a luz. A gente não consegue chamar a luz. Mas quando a gente tem a revelação de que eu não sou eu sou nós. Diga assim, eu sou nós. Mais forte, eu sou nós. Pois é isso. Deus não nos criou para sermos indivíduos. Deus nos chamou para ser nós. Porque Ele usou façamos. Deus não é um. Deus é plural. Deus é plural. Às vezes a gente quer viver na nossa individualidade, mas é porque eu sou assim, é melhor eu sou assim. Não, não tem eu. Tem nós. Porque eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos, não tem uma musiquinha assim? Nós precisamos de Cristo até o fim. Tinha essa musiquinha, né? Que a gente cantava quando era menor. Pois é. Para terminar aqui, Tiago 5, 16 diz assim. Espera aí, gente. Confessai as vossas culpas ou pecados, né? Uns aos outros, e orai pelos outros, para que possais ser curado. A oração eficaz e fervorosa, feita por um justo, é de muito benefício. Não sei se você já viveu uma experiência de você ter um pecado, e aí você vem para o culto, vem no encontro, ouve uma música, faz alguma coisa, e o Espírito Santo te mostra e diz assim, olha, esse pecado. Aí você chora, você se arrepende, você diz, Deus me perdoa, Deus me perdoa, Deus me perdoa, Deus. E Ele perdoa porque Deus é assim, Ele é perdão, né? E aí passa um tempo, lá vai tu e peca de novo naquela área. E você vai para o Senhor, Senhor, você vai com verdade do teu coração. Você não é safado, não, é verdade do seu coração. E você diz, Deus, eu não quero mais fazer isso. E você faz isso de novo. Passa um tempo, você faz isso de novo. Então, aqui eis a receita. A receita é confessar um para o outro. Quando você confessa para o seu irmão, você diz assim, irmão, olha há meses que eu venho nessa história. Eu vou para Deus e volto, eu vou para Deus e caio, eu vou para Deus e caio. Não sei se você já viveu essa experiência. Quando você diz para o seu irmão, eu caio nessa área, esse é o meu pecado, e eu preciso confessar para você. Gente, essa é a saída. Nós precisamos uns dos outros. Quando nós estamos no pecado, quando a luz sai, a gente peca, porque nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores.
Só que a gente quer agradar papai. A gente foge do pecado. A gente fica incomodado quando a gente peca. A gente não quer fazer isso. Mas nós pecamos ainda assim. E às vezes é necessário o irmão para confessar: olha, eu tenho esse pecado, ora comigo. Me ajuda em oração. Não sei se você já viveu isso, mas eu já vivi isso. É libertador. É um negócio sobrenatural. Não tem como explicar o que acontece, mas acontece algo que te leva para um lugar de cada vez menos praticar aquele pecado. Às vezes é um vício. E aí você faz aquilo, é um vício, né? Você tem já aquele costume de fazer. E o texto aqui diz que se a gente confessar o nosso pecado, Ele é fiel e Ele é justo. Que já seria maravilhoso, mas aí Ele dá outra coisa. Quer mudar? Quer parar? Quer luz na escuridão? Confessa para o teu irmão. Como manter a nossa luz acesa? A gente entender que a gente precisa um do outro. Nós precisamos um do outro. Porque nós não somos um só. Tem gente que diz assim, eu gosto de ficar... Não estou falando assim, gosto de ficar sozinho naquele movimento assim de, não, eu quero ficar quietinho. Não é disso que eu estou falando, não. Eu estou falando de solidão. De ser solitário. Isso não vem de Deus. Deus não é solitário. Deus é nós. Deus é inclusão. Deus é façamos. Deus é plural. Deus, Ele quer todos juntos como família dele. Tanto que ele ainda deixa aquele lá em Coríntios, Romanos, falando sobre o corpo, ele é a cabeça e nós somos os membros. Tem gente que acha que eu acho melhor eu ficar sozinho mesmo, porque, é tanto problema me relacionar. É mesmo, gente. Ser humano é complicado. Ô, gente complicada nós. Somos complicados mesmo. Nós, como somos difíceis. Mas nós precisamos uns dos outros. Não, eu vou ficar na minha, porque é melhor assim. Isso não vem de Deus. Isso não vem da parte do Senhor. Porque Deus, Ele quer seus filhos todos juntos à mesa de novo, juntos lá no Éden. Ele quer a humanidade. Sabe qual é a palavra? Adão, no original Adam, que quer dizer humanidade. Deus criou a humanidade em Adão. Deus não criou um, Ele criou a humanidade. Ele nos quer juntos. Amém? Eu quero orar agora. Pai, o Senhor nos conhece. O Senhor nos formou a sua imagem e a sua semelhança. O Senhor está nos ensinando algo e eu louvo o teu nome, porque eu faço parte dessa terra, nesse tempo onde o Senhor está nos ensinando a ser nós. Deus, que a nossa igreja possa ser nós, que cada um aqui possa ser nós, conforme a imagem do Senhor. Pai, que o nosso chamado, o nosso propósito esteja claro, que é revelar o amor do Pai. Que possamos olhar para os seres, para a humanidade, para o próximo e perceber que eles estão lá ou aqui. E se estão aqui, eu preciso deles. E se estão lá, eu também preciso, porque nós somos nós. Que eu não olhe aquelas pessoas que ainda não te encontraram. Aquelas pessoas que ainda estão com as suas vendas nos olhos. Como pessoas separadas, como pessoas leprosas, como pessoas... Não, Deus. Porque o meu propósito é revelar o amor do Pai para onde eu vou.
aonde eu estou, o meu propósito é revelar o teu amor, Pai. Então, Senhor, que eu olhe para todos, aqueles que já estão com você, papai, e aqueles que ainda não estão, todos eu olhe com esses olhos de amor, como o Senhor olha. O Senhor olha toda a humanidade com os olhos de amor, porque o Senhor é amor. Pai, que a gente aprenda que precisamos um dos outros para nos ajudar a manter a nossa chama acesa. Que o lugar que a escuridão entra, sabe, por medo, insegurança, por tantas coisas, tantos sentimentos que a nossa alma comporta e que deforma o nosso espírito. Pai, que nós possamos, Deus, trazer luz na escuridão da nossa alma, da nossa vida, do nosso coração, das nossas motivações. Eu louvo o teu nome, Pai. Eu louvo tanto o teu nome, Paizinho, pelo teu amor por nós. Que a nossa lâmpada, ela possa ficar acesa. Ficar acesa, acesa, acesa. E quando elas estiverem bem fraquinhas, porque às vezes fica, nós possamos ter alguém para soprar, para trazer luz para a gente. Em nome de Jesus.